Você está no podcast Capítulo Único e hoje nós temos a honra de apresentar ela, que é escritora, professora, ilustradora, fotógrafa, psicopedagoga, arte-terapeuta, contadora de histórias e vamos parar por aí, porque o currículo da mulher é muito grande. E antes de nós chamarmos ela, que vai lançar o seu segundo livro na Bienal, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a boa vontade de você, telespectadores, e o amor que vocês têm por esta apresentadora. Muito obrigada. Vamos agora chamar, para começar um bate-papo gostoso, Luciana Longe. Ô Lu, muito obrigada pela apresentação, que coisa linda. Mas hoje eu me considero como professora, escritora e ilustradora. Também faço trabalhos de fotografia, enfim, tanto é que a foto que está no meu livro foi um autorretrato meu e a gente se vira nos 30, né? Mas muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. Luciana, é um prazer estar aqui com você. Então, eu vou começar as nossas perguntas. Fica calma, você conversou que, né, que tá um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Eu quero saber, a primeira coisa, quando você percebeu que a escrita tinha um lugar especial na sua vida? A escrita, eu passei a ver a importância da escrita através das cartas que eu escrevia para minha família, porque o meu pai ele era o único que estava aqui no Brasil, a minha família é italiana, e para você ligar antigamente para as pessoas era um investimento, porque era realmente muito caro. Então a gente escrevia cartas contando o nosso dia a dia, contando o que aconteceu na escola, porque né, eu era criança, então eu tinha a minha avó, os meus tios, então eu contava essas peripécias. E o gostoso era essa espera, né? Esperar a resposta também. A gente corria toda vez que via o carteiro e para ver se tinha a resposta da avó, do tio, de algum primo, de alguma prima. Então a escrita, eu percebi a importância da escrita na minha vida através das cartas que eu escrevia para minha família. Nossa, que interessante, Lu! Olha, gostei de saber desta sua história. Você lembra do primeiro texto que escreveu e sentiu, nossa, fui eu que escrevi isso? Lembro, Lu, eu lembro. Eu estava na segunda série, porque eu fui alfabetizada muito cedo. Não porque os meus pais me obrigaram, porque os meus pais eram leitores vorazes. E eles liam e eu queria saber o que eles estavam fazendo. E eu queria ler também, quando me foi explicado, né? Então, assim, quando eu saía com a minha mãe, eu perguntava, mãe, aquela letra qual é? E se juntar com aquela? E se juntar com aquela outra? E quando eu me dei conta, antes dos 5 anos de idade, bem antes, eu tinha uns 4 anos, eu me dei conta que eu já sabia ler. E aí, quando eu cheguei na primeira série, no pré, nada daquilo me interessava, eu fui até um pouco mais danadinha, né? Mas aí quando chegou na segunda série, que hoje é o terceiro ano, aí a história era outra. Eu produzia textos, eu lia textos mais elaborados que os livros apresentavam. E teve uma vez que a professora pediu pra gente escrever uma redação, eu nunca me esqueço. Tinha meia dúzia de linhas, eu escrevi frente, terminei as linhas, continuei escrevendo e virei. Escrevi. E aí depois a professora me deu parabéns, porque era um texto que não tinha... Ai, que gatinho bonitinho. Que não tinha repetição de palavras, que tinha parágrafo, que tinha todas as, né, o que era preciso para ter um texto bacana de acordo com a professora. Então o primeiro texto foi na segunda série, Tia Valéria, na sala de aula, que eu escrevi e falei assim, caraca,
fui eu que escrevi esse texto, que legal. Então assim, foi nesse momento. Para vocês verem como a escola ela é importante, olha só. Lu, como é que a leitura mudou a mulher que você é hoje? Ela me muda, é diferente, né? Ela me muda toda vez que eu leio algo e esse algo bate no meu coração. Me muda também quando eu leio algo e esse algo me traz uma alegria, uma reflexão. Eu nunca saio igual quando eu termino um livro. O que a escrita te permite dizer que talvez você não conseguisse dizer em voz alta? Tem alguma coisa assim? Conta pra gente. A escrita sempre me permitiu expressar aquilo que eu sentia. Às vezes esse sentimento nem sempre eram sentimentos bons, mas também me trouxe alguns aprendizados. Principalmente, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, a gente tá aqui pra falar coisas boas. Mas é isso, a escrita, ela me permite expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Coisas da vida, né, Lu? Me diga, você escreve para ser compreendida ou para compreender a si mesma? Nossa, essa questão aí, a produção caprichou. Se eu escrevo para ser compreendida, não. Eu escrevo porque eu sou livre. Eu escrevo porque eu amo. Eu escrevo porque eu não me conheço como gente sem a escrita e sem a leitura. Então, se eu nunca parei para pensar se eu quero ser compreendida, eu quero compreender o mundo, eu escrevo porque eu existo. Agora me diga, existe alguma dor ou fase da sua vida que transformou a sua escrita? A escrita ela é transformada, ela se transforma sempre, né? Se teve alguma fase na minha vida, eu acho que todas as fases, a gente reflete, né, aquilo que a gente vive. Então, se a gente está apaixonada, a gente vai escrever versos e versos de amor. Se a gente está assim um pouco mais triste, nosso texto tende a ser mais melancólico. Se a gente está em um processo de aprendizado por alguma situação que nós passamos, nosso texto também tende a ser um pouco mais reflexivo. Então, assim, ela se transforma o tempo todo. Como nasce um texto seu? Como você se inspira para escrever? É o segundo livro, né, que você vai lançar na Bienal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas como você se inspira para escrever os seus textos? Eu me inspiro na vida, nas circunstâncias. Me inspiro no meu coração. Eu me inspiro quando eu acordo e agradeço por estar aqui. A vida me inspira, os meus alunos me inspiram, o encontro com pessoas me inspira. Esses dias eu encontrei um personagem em um show que eu fui e que vai virar livro. O que você diria para alguém que sente vontade de escrever, mas acha que não sabe, que não tem talento, que... Enfim, que recado você daria para essa pessoa? Olha, primeiro comece. Segundo, treine. Leia, releia, leia mais. Eu falei para ler, lê. Mas não desista. Não desista. Todo mundo pode. Com responsabilidade, porque a gente não vai publicar um livro escrito. Nós fica, e aí, que eu canso de falar para os meus alunos. Isso para com isso aí, tira o aí. Com certeza. A gente fala aí no informal, aqui, por exemplo, já deve ter falado zilhões, porém num texto escrito não, num texto mais formal não. Então a gente tira esses aí, a gente lê o nosso texto, a gente relê, a gente reescreve e a gente não desiste. Todo mundo pode, com responsabilidade, com verdade, respeitando, com respeito, porque é preciso respeito. A gente está num mundo que o respeito é uma palavra que parece que está em desuso, né? Mas é preciso ter esse respeito, essa verdade, quando nós escrevemos. Aí como é bom, né, escutar pessoas que entendem do assunto. Qual é a parte mais bonita? Essa, olha,
e a mais difícil do seu processo criativo. Eu vi que no seu Instagram, esses dias, né, um tempinho atrás, tinha um vídeo teu chorando, escrevendo. Conta pra gente, mulher, conta pra gente que a gente quer saber. A parte mais bonita é quando você percebe que o seu personagem está tomando vida e está trilhando o seu caminho. É a coisa mais bonita, porque a gente se transforma apenas numa máquina. Que eu vou escrever, aquela pessoa que está ali sendo a intermediária, porque o seu personagem, ele tomou vida, ele escreve o seu caminho, como aconteceu com um livro que eu vou publicar em janeiro, com a minha personagem. A minha personagem, eu pensei em uma coisa, mas ela trilhou o caminho dela, e foi lindo. É dos 3 livros, O Dragão Sabichão, que foi lançado em 2022. Agora o Duende Ernesto, a Onça Filó e o Gato Sebastião, uma história quase real, que eu vou lançar agora na Bienal, no dia 7 de setembro. E As Meninas Detetives e o Mistério da Lagarta, que eu vou lançar em janeiro. Essa personagem é a paixão da minha vida. E o difícil é você ter que se despedir desse universo que você cria com tanto amor, que você vê o crescimento dos personagens, o desenvolvimento, e aí você tem que escrever fim. Essa é a parte mais difícil. E eu não queria ter me despedido desse universo criado e que eu vi crescer diante dos meus olhos e que está tudo assim na minha cabeça, sabe? Parece que é tudo tão real. Eu acredito que é o livro mais bonito que eu escrevi. Mas essa é uma opinião minha. Depois eu vou querer saber a opinião dos leitores. Se você me chamar perto do lançamento do Mistério da Lagarta, eu venho. É só me chamar. E quem sabe a gente não faz, em vez de capítulo único, o segundo capítulo. Agora, quem seria você se nunca tivesse encontrado os livros? Quem eu seria se eu nunca tivesse encontrado os livros, Lu? Eu não faço nem ideia. Eu acho que eu seria uma pessoa sem criatividade, sem imaginação, sem alegria. Eu acho que eu seria metade pela metade. Os livros sempre fizeram parte da minha existência. Eu não me reconheço, gente, sem estar perto deles. Os livros são incríveis. Para finalizar esse bate-papo, que foi uma delícia, pena que é capítulo único, me diga, conte para mim, conte para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, um pouquinho da Bienal, a Bienal do Livro, essa festa mágica da literatura. Conta um pouquinho pra gente. Então, para terminar, eu quero convidar vocês para o dia 7 de setembro, lá na Bienal de São Paulo. Eu vou estar lançando o meu segundo livro, o Duende Ernesto, a Onça Filó, o Gato Sebastião, uma história quase real, pelo coletivo Literabooks, no stand J76, olha só. Eu vou repetir porque o microfone desligou, tá? J76, no stand do coletivo Literabooks, estarei lá, autografando o livro, batendo papo com vocês, se vocês quiserem, claro, se vocês só quiserem comprar e vazar, porque, né? Enfim, vocês podem, mas eu vou estar à disposição de vocês com muito amor, com muito carinho para recebê-los. E é uma alegria participar dessa festa maravilhosa. Aí depois aqui na Praia Grande vai ter o segundo lançamento, para aqueles que não puderem ir a São Paulo, porque, né, eu moro aqui na Praia Grande e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de deslocarem-se até lá, porém eu tenho uma excursão, gente, eu encontrei uma excursão que vai fazer no dia 7 de setembro. Muitos amigos meus já reservaram o seu lugar, então se vocês quiserem,
escrevam que eu posso, deixem aí nos comentários que eu posso dar para vocês como se fala? O contato. Desculpa, gente, a minha cabeça tá um pouquinho problemática. Ainda bem que eu leio, né? Se eu não lesse, eu acho que a minha cabeça já teria pifado. Mas é isso, eu espero vocês lá ou aqui também. Em janeiro, aguardem. Ai, olha, nem sei mais o nome dos meus livros. As Meninas Detetives e o Mistério da Lagarta. Eu chorei naquele vídeo porque eu estava filmando o meu processo de escrita para colocar no meu Insta, né? Que é legal, assim, quando eu vejo os autores escrevendo, e eu estava lá realmente escrevendo. E aí, de repente, a história tomou um rumo que eu não esperava. E aquele choro foi real, gente. Foi um choro real. Foi um choro que aquelas pessoas mais sensíveis vão entender. Aquelas que, né, tem gente pra quem não tem a sensibilidade assim, que não é chorona, vamos dizer assim, que é sensível, mas não é chorona. Eu sou chorona, eu choro mesmo, não tenho vergonha. Se eu tiver que chorar na rua, eu choro, se eu tiver que chorar, eu choro. Eu sou quase a música do Fábio Júnior, choro por tudo, só sei for preciso, choro. Então, aquele choro foi real porque o que aconteceu ali, eu não esperava. É isso, foi isso. Tira da sua dúvida, da sua curiosidade. Ah, que pena que terminamos. Mas foi um prazer te receber. Eu espero que na próxima Bienal você consiga, que você lance, consiga não porque você vai conseguir, que você lance o seu terceiro livro na festa, porque como você disse, vai ter aí um no começo do ano, e é isso, eu fiquei muito feliz de conversar com você, de dar esse espaço para esses escritores independentes, que amam a literatura, que escrevem com amor, isso é muito importante. Que bom que você é uma pessoa responsável também, que tem aí toda uma assessoria, como a gente conversou antes, né, de ir ao ar. A Luciana, ela faz mentoria de escrita com Paulo Mauá toda vez que vai lançar um livro. Isso é muito importante, porque o Paulo, ele é um escritor com muita experiência, que já passou por diversas situações, e isso enriquece muito aquele quem quer escrever um livro, não é verdade? E aí ela tem a diagramadora dela também, que faz um trabalho lindo nos livros dela, que é a Luciane, da Lagoas Edições. Então, assim, tem um caminho que a gente pode seguir além das editoras. Mas muito obrigada, Lu, muito obrigada. Volte sempre. O espaço aqui é seu e daquele que quiser aqui fazer parte no podcast Capítulo Único. Muito obrigada, gente. Um beijo e espero vocês na Bienal ou aqui na praia.